Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gáudio. E está começando Enquadrando, podcast apaixonados por cinema, agora editado por Nathalie Martins. Muito obrigado, Nathalie. Obrigado. Bem, hoje o filme foi escolhido pelos nossos ouvintes, apoiadores do Enquadrando. A gente montou uma enquete lá no nosso grupo do Discord, aqui onde nós estamos gravando, porque estamos gravando ao vivo no Discord. Tinham 4 opções para escolher. A Ghost Story, né, que é Sombras da Vida, filme de 2017. Na Natureza Selvagem, filme de 2007. Capitão Fantástico, filme de 2016. E As Aventuras de Pi, um filme de 2012. E com 37% dos votos, Capitão Fantástico foi escolhido. Bom demais, mas puta que... Vitória. Um devaneio coletivo. Olha lá, o Rodrigo tá vindo pro meu lado, né? Hoje é dia de passar raiva, Daniel. Se prepara. Com certeza, com certeza. Vamos ver. Eu gosto do filme, eu gostei do filme. Merece estar aqui figurando entre os principais filmes para o Enquadrando gravar? Não sei, né? Mas tudo bem. Minha questão é essa. Vocês gravaram, eu não vou nem entrar nesse mérito, não. Vai, segue aí. Mas vamos lá, tudo bem. Temos que aprender com nossos erros, coisa que o nosso protagonista aqui é difícil pra ele. Meu Deus. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuando aí. Vai ser cheio de programa inteiro, cheio de inferno, shadezinho. cara, meu Deus do céu. Tô brincando. O filme que foi escrito e dirigido por Matt Ross, né? O Matt, ele é um ator experiente, ainda que ele não tenha chegado a papéis que trouxessem muita relevância pra ele, muito destaque, né? Mas ele ganhou muito destaque com esse filme, né? Pela direção, pelo roteiro, né? Essa direção, acho que ele... Regard foi dele lá em Cannes por esse filme, né? Foi, ele ganhou, é isso mesmo. É um filme que trouxe um reconhecimento muito incrível pra ele e acabou consolidando ele, mas ele, como diretor, né, principalmente, mas ele ficou ainda focado em séries de TV, né, não voltando a dirigir um longa, pelo menos não que eu tenha visto, assim, nenhum projeto que ele esteja participando, né, o que é, assim, o que eu achei estranho, porque, pô, ele ganhou muita relevância com esse filme, mas mesmo assim não aparece dirigindo longa novamente. Eu vi ele comentando que, assim, ele gosta muito do trabalho de diretor, mas ele gosta muito do trabalho de ator também, mas o trabalho de diretor ele vai fazer conforme, né, for surgindo as demandas dele mesmo, então acho que ele tá, né, deixando levar um pouco o trabalho de diretor, né? Mas de qualquer forma, esse filme ele tem uma força enorme na interpretação do personagem do Ben, que é feita pelo Viggo Mortensen, né, o nosso eterno Aragorn, que tem muitos papéis relevantes, né, na carreira dele, e aqui é mais um papel relevante pra ele, que exige bastante da carisma do ator, né, e que traz muito pra esse personagem. E acaba sendo um grande destaque. Sim. Exatamente. Sim. Cara, eu acho um trabalho bem complexo, no sentido de que ele é um personagem absolutamente fechado. Ele é embrutecido, né? Na verdade, né? Pelas coisas que ele passou. E aí ele vai ter que dar dicas do que tá dentro dele, né? Muito pelo olhar, por alguns gestos, né? Então, normalmente quando você tem uma interpretação que vai muito no mínimo, né? Naqueles gestos menores, assim... o cara tem que ser habilidoso, né? O ator tem que ser habilidoso e o Viggo Mortensen faz um trabalho incrível aqui, que aos poucos ele vai se soltando, né? Aos poucos ele vai encontrando ali, aceitando um lado mais emocional e tal. Então, assim, ele mostra, ele vai revelando esse arco ao longo do filme. Eu acho que é um trabalho muito legal. É o que você falou, se ele não funciona, se a empatia dele não funciona, você não compra a história, você não compra o personagem, ponto final. Ele contribuiu muito para a construção do personagem em si, né? Certos detalhes, certos... Até a própria vestimenta, vestuário, né? Maneirismos, ele realmente Manejos, né? contribuiu muito nesse processo de criação ao longo do episódio aqui. A gente vai passar um pouco por isso também. E o Matt Ross é interessante porque ele fala que na cabeça dele, o personagem do Ben era bem diferente do que o Viggo Mortensen fez. Ele seria um cara mais engraçado, um cara mais pra cima, um cara super alegre e tal, como forma de contrapor esse lado... mais autoritário, digamos assim, dele, né? E ele falou que ele não deu muita instrução pro Viggo Mortensen, deixou um pouco rolar ali, né? Conforme ele sentisse mais à vontade. E ele falou que esse é o clima do Viggo Mortensen, né? Ele é um cara muito carismático, mas ele não é esse cara, assim, né? Que explode a alegria, não? Aquele cara extremamente extrovertido. E ele falou que acabou preferindo muito mais a atuação que ele fez, porque ele dá muito mais camadas pro personagem, né? Ele não é um personagem exatamente unidirecional, né? Ele tem muitas camadas além disso. Então ele é um cara, ao mesmo tempo, um pouco mais soturno, complexo, né? Em alguns momentos, em outros, né? Ele é mais incisivo, então ele consegue trabalhar isso muito bem mesmo. Pra mim, ele é a melhor coisa desse filme, assim. Passando muita energia, ele realmente, você sente bastante do personagem. Ele tem uma versatilidade muito grande, né? Pra trabalhar
diversas complexidades desse personagem. É o único filme de 2016, né? O único filme de 2016 que os candidatos para melhor filme tinham um representante na categoria melhor ator. O Viggo é o único que tá aparecendo como melhor ator e o filme não concorreu, né? No melhor filme. Então, isso mostra que realmente o trabalho dele foi notado, né? Pelo menos pela academia. Foi certamente. Obviamente, os outros atores são atores, né? São menores atores do ponto de vista da idade mesmo, né? Tem menos bagagem, obviamente. Mas eu acho que a complexidade do papel dele é muito discrepante da dos outros. Então, realmente... Mas eu até acho que isso vale também para as crianças, sabe? Eu não acho que acho que as crianças também conseguem essas camadas que o Viggo Mortensen tem, né? Sim, mas a minha argumentação foi no sentido da complexidade dos sentimentos. Porque, como a gente vai falar aqui ainda, né? As crianças, né? Os filhos, eles estão num momento de desenvolvimento onde as emoções deles são muito claras, né? Não são tão complexas essas emoções. A partir temos muitas emoções, mas eles são muito claros no que eles estão sentindo. O Viggo não, né? O personagem do Ben são não. muito diretos também, né? Eu acho que a complexidade dele é maior, entendeu? Não foi nesse sentido que eu falei. Ele traz subjetividade, ele traz muita subjetividade. O Caio falando sobre como o Matt Ross enxergava o protagonista revela muita coisa, né? No sentido de que dá pra perceber que, como ele é diretor e roteirista, ele claramente está preocupado com o envolvimento do público em relação ao personagem. Então, talvez seja daí ele optar por um caminho de humor, para que você tenha um envolvimento maior com o público, porque ele sabe que é um personagem complexo pra gente comprar. Ele tá tomando uma decisão absurda ali, que coloca as crianças em risco, e tem momentos do filme que realmente a opção dele por não intervir, por não ajudar os próprios filhos, não tem como você não recriminar, não tem como você não achar questionável de certo ponto. Então ele sabe que tem um personagem complicado, né, de ser abraçado pelo público, então ele talvez tenha enxergado o humor como um caminho. O legal é que ele vai confiar no ator para dar essa realidade, essa humanidade a esse personagem. E aí quando ele opta, o Viggo Mortensen opta pelo caminho da humanidade, de tentar entender o máximo de profundidade que há naquele protagonista, é quando a gente começa a comprar esse personagem, né? Mas é, obviamente, muito arriscado, né? Tem que ser realmente muito, muito carismático e empático, né? E você sentir o peso que há naquele pai de ter feito uma escolha e a responsabilidade de fazer com que dê certo, porque ele não tem chance mais. Tem que dar certo e ponto final, né? Isso é muito doido. Mas, ainda assim, o Matt Ross, ele vai usar de uma ferramenta para ajudar um pouco nessa empatia com o personagem, com essa compreensão em relação ao personagem, que é o uso de você colocar a esposa, a mãe nos sonhos do Viggo Mortensen, né? do Ben, porque isso faz com que você dê mais solidez ao amor que ele sente pela esposa, porque a gente não consegue identificar isso simplesmente pelas ações dele, né? Por tão fechado que ele é. Então você vê que ainda assim há uma certa manobra do roteiro para que você enxergue de fato o amor entre esses dois personagens, entre o pai e a mãe, né? Você precisa ver esse amor para você senti-lo mais concreto. Mas de certa forma fica muito artificial. Convenhamos que você trazer o amor disso no sonho é trazer uma certa artificialidade, né? Porque seria isso o flashback, né? Porque é muito difícil você trabalhar com outros elementos. É difícil, então, é difícil. Mas isso traz uma artificialidade. Não sei se chega a trazer, eu não sinto que traz uma artificialidade, não. Eu consigo sentir bem, assim, essa relação dele com ela, né? Mas a relação fica mais no dito do que no sentimento, sabe? Você sente menos e você racionaliza mais. Mas eu acho que isso tem questões muito profundas sobre isso, que eu acho que são mais complexas e o personagem... Esse filme é um filme interessante, né? Eu tava conversando com o Rodrigo, né, eu vou realmente cortar o que eu tava falando, porque eu tava conversando com o Rodrigo isso, né, que é a primeira vez que eu vi esse filme com o Daniel. Que azar. Não, foi ótimo, foi uma boa noite, você não foi convidado. Tô brincando. Inveja do Fábio, doido de cotovelo. Total. Mas eu terminei o filme, cara, cheio de certezas. E assim, já falando aqui, eu fico muito do lado do Viggo Mortensen nesse filme em vários momentos, né? E eu terminei esse filme cheio de certezas. E revendo o filme agora, cara, eu termino cheio de dúvidas, cara. Cheio de dúvidas, assim. Eu tenho muitas dúvidas. Não, mas são dúvidas que eu acho que é o que o filme quer fazer. O filme não quer te dar certeza de nada, ele quer te dar dúvidas, né? E eu acho que até essa questão do amor, né, desse romance dos dois, é complexa pra caramba. Porque envolve culpa, envolve arrependimento, envolve responsabilidade, preocupação com o que ele vai fazer depois de que ela morreu ali. Honestidade. São temas muito delicados em casamento. E eu acho que seria artificial se ficasse
completamente claro o amor profundo e interminável, né, que ele tem por ela. Porque a realidade não é essa. Óbvio que você pode amar profundamente alguém, mas assim, tem situações na vida que você, né, vários sentimentos surgem ao mesmo tempo, né? Eu acho que essa é a complexidade legal desse personagem. É porque ele quer construir a relação do Viggo, do personagem do Ben, com a esposa, Leslie, só que essa relação construída num sonho, ela não fica muito clara, sabe, de qualquer forma. E aí você vai procurar numa objetividade, sabe? Tipo, eles se amam, sabe? De fato ele amava ela. Isso é o pedido dela pra ele. Mas, assim, tá racional, assim. Você só tem um lado ainda, que é o lado do Viggo, e mesmo assim pode estar misturado com um monte de outros sentimentos que não tá muito claro, sabe? Eu discordo de você nesse sentido, porque eu acho realmente que, assim, o personagem do Ben, ele é muito calcado numa racionalidade. Acho que nesse ponto a gente é ponto comum, não tem muito o que discutir, né? Acho que até isso a gente pode discutir. Pode ser. É o que ele quer parecer ser. Mas é um ponto recorrente no filme, e acho que até entre a família que tá ali sendo, né, apresentada pra gente, que uma das formas de relação de amor é respeito, é identificação e de identificação de relevância. E aí, quando você fala assim, essa relação entre os dois, ela não tá tão clara assim, ela tá mais no ponto do que é dito. Eu acho completamente o oposto, porque o fato dele, por exemplo, arriscar a paternidade, entre aspas, dele, pra fazer valer um testamento da esposa, que não divide com ele nem a mesma fé, nem o mesmo credo, é uma forma dele demonstrar por ela um amor, de certa forma. A gente tá falando aqui de talvez um amor platônico, a gente tá classificando aqui um tipo de amor. Eu acho que é complicado a gente dizer isso. Eu acho que sim, o filme mostra ações que, de certa forma, estão correlacionadas com o sentimento que ele tem por ela. E eu acho que o fato dele colocar muita coisa dele em risco para conseguir alcançar o desejo dela, eu acho que isso também pode ser interpretado como amor. Só o fato dele deixar ela ir pro hospital e ficar lá, né, e que imagino que se paga pelo sogro, de repente pra mim já é um ato de amor. Deixar é complicado, mas ok, porque ele não pode necessariamente impedir. Mas eu vou fazer um questionamento pra você, Daniel. Amor ou culpa? Pode ser, mas eu acho que é justamente isso. Eu acho que ele é um misto, ele é essa amálgama de sentimentos. Mas nem eu nem você vamos conseguir determinar que se é 100% culpa ou se é 100% amor. Sim, a gente não pode negar que tem parte de amor e parte de culpa. Isso é inegável. E só há culpa porque é o amor, Fábio. Eu tinha entendido o que o Fábio estava colocando em cima da solução dada pelo diretor de usar uma cena de sonho, porque uma cena de sonho, ela parece simplesmente uma cena fantasiosa ou fantástica demais pro peso do que está acontecendo no mundo real, vamos colocar dessa forma, né? Fica um amor meio Senhor dos Anéis, como se fosse com uma elfa, sabe? Tipo, em que perde um pouco da concretude do que está acontecendo de fato, né? Do fim de como foi dela, né? Da doença que ela tinha, das escolhas que ele teve. Então, aqui é mostrar esse relacionamento, ou pelo menos o sentimento que teoricamente ele tem por ela. Resumi-lo, dar uma concretude para esse sentimento por meio de uma cena com um sonho, que é meramente uma idealização, não é nem de fato ela que está ali falando, né? Eu acho, pelo que eu entendi que o Fábio está colocando, dá uma superficialidade estranha para esse sentimento, para essa relação. Verdade. Quando você é chocado pela realidade do que está acontecendo no filme com aquela família. Eu entendo a solução e vou defendê-la, mas ela realmente talvez seja um tanto preguiçosa ou objetiva demais, não sei. Mas vocês não acham que essa que é meio que a ideia? Né? Assim, é quase dar um ar divino pra ela, assim, Pode um ser. ar distante, intocável pra ela. Será que não é essa a ideia? Porque se você coloca o personagem muito concreto, isso podia dificultar muito. É porque a gente tá discutindo pontos que a gente vai começar a puxar outros lugares do filme, sabe? E eu acho que vale a pena a gente entrar na sinopse. Mas antes da sinopse, queria lembrar que o Enquadrando ele tem uma campanha lá no Apoia-se, então você pode entrar em apoia.se/enquadrando e apoiar esse podcast para ele continuar a existir. A gente também tá gravando hoje no Discord, num palco, tem alguns ouvintes aqui. Obrigado, galera, por estar aqui participando, ouvindo essa hora da noite. Gente. A gente tá gravando tarde. E se você apoiar o Enquadrando, você vai poder ouvir a gente também, porque a gente quer gravar sempre aqui agora. Então, de qualquer forma, vou agradecer alguns ouvintes aqui que fazem esse programa ser possível. Galera, muito obrigado. Alexandre de Salles Bandeira, Lucas de Freitas, Heitor Greco Aguiari, Marina Versiani, César Augusto Tomasi e Fernando Carvalho.
Valeu, galera. Muito Valeu, obrigado. gente, do coração. Graças a vocês que isso aqui é possível. Isso aí. Então, pelo amor de Deus, mantenha as luzes acesas aqui, no Enquadrando. Isso aí. E os editores pagos. Bem, sinopse. Ben decidiu criar seus filhos na floresta, com treinamentos físicos e intelectuais rigorosos. Após a morte de sua esposa, ele e seus filhos vão precisar ir à cidade para participar do enterro. Gostei, tá bom. Gostei, curti. É isso aí. Mas vamos lá. A apresentação dessa família é uma coisa muito bem estabelecida aqui nesse filme. Pô, muito e eu gosto bem muito. Assim. resolvido. Então a gente vai começar vendo essa cena do cervo, né? A caça a um cervo, onde você começa a ter elementos ali que, cara, vão puxar tantas discussões, sabe? Por exemplo, eu adoro a ideia do filho alcançando a maturidade por ter matado o cervo sozinho. É uma coisa meio ritualística ao mesmo tempo, né? Totalmente, né? É um Ele ritual, vai comer né? lá o pedaço é um ritual total. É, né? Total, é. É um ritual, né? E é um negócio que não tem lógica nenhuma, né? Não faz sentido nenhum. Por isso que eu falei, essa racionalidade aí que vocês estão defendendo, eu não vejo nesse personagem, não. Na verdade, pra mim, ele é loucão. O Fábio, que é um personagem, ele é lógico, ele não pode fazer nada que não olha seja só, lógico. Somos Daniel, é isso 4 que ele pessoas quer. aqui que podemos nos considerar racionais. Talvez menos racionais que esse personagem, mas eu duvido que algum pegaria um fígado de um cervo que você acabou de matar e mastigaria. Eu não pegaria o fígado porque eu não gosto Eu de nem fígado. como fígado. Então, assim, a única coisa que eu tô falando é o seguinte, a gente tá defendendo a racionalidade de um personagem que estabelece coisas estranhas, assim, encaixa muito bem na racionalidade da nossa sociedade, digamos assim. Você não acha que esse filme é uma grande sátira? Ele tenta extrapolar uma coisa que acontece na nossa sociedade para um outro não, lado? beleza. Ele extrapola e eu vou fazer um paralelo com outro filme aqui que tem o mesmo conceito. Por isso que eu não vejo, pra mim não quebra o personagem isso. Porque é uma sátira desse tipo de pessoa. Você tá falando que esse personagem seria uma alegoria bem extravagante pra poder representar um pai na sociedade. Sim. Sim, pode ser uma Sabe, alegoria. eu gosto dessa discussão, só que eu acho que aí lá na frente eu vou trazer críticas a essa discussão. Mas beleza, vou colocar isso só lá na frente. Não vou começar criticando agora a energia lá no alto. Tô vendo que ele não Fábio está dando criticando. uma de Ivete Mas vamos Sangalo, lá, hein, vai. gente? Energia lá no alto. lá no alto. Poeira, hein? Então, eu gosto muito, por exemplo, das crianças manipulando as facas, sabe? Tipo, ele vai construindo a família com esses elementos, sabe? Que são mais simples, mas eles são extravagantes, digamos assim, né? Porque são coisas que a gente não veria na nossa sociedade. Gera impacto, né, cara? Gera impacto. E vai gerando esse impacto aos pouquinhos e vai apresentando essa família. E isso é bem legal, assim. E esse isolamento, esse sentimento de que aquilo tem um certo experimento isolado, digamos assim, né? Como se fosse algo que está no circuito fechado. Além disso, tem uma trilha sonora que traz uma ideia de esperança, uma ideia de que, olha que coisa maravilhosa isso aqui, sabe? Que nós estamos acompanhando, que experimento maravilhoso. A sociedade pode dar certo ainda, olha só. Isso aqui não podemos partir dali, né? E a intenção é essa mesmo, assim, porque você vai começar a questionar isso, né, ao longo, porque nesse início você realmente até passa, né? Alguns comportamentos que a gente pode, né, e que particularmente eu também acho bastante contestáveis, a gente, né, dentro daquela estrutura que tá funcionando, né, que é bem resolvida e que cada um tem seu espaço, cada um é respeitado e, né, isso acaba fazendo a gente acreditar que, pô, de fato, realmente as coisas estão funcionando, né? Temos aqui um grande educador, de fato, né? Não, Coisas temos estão uma solução, né? É. Temos uma solução. Isso é foda. A né? forma que ele apresenta isso pra gente é muito boa, né, cara? Porque a câmera, você vem de fora, né? E você vai entrando ali na floresta, né? É quase um documentário, assim, do National Geographic, Olha como né? essa família do Discovery vive. Channel, né? Ele fala que ele sugeriu pra diretora de fotografia justamente isso. Ele falou que gosta muito de um fotógrafo de vida selvagem e tal. E ele falou, usa isso aqui como base e tal, pra você fazer. Então ele quer dar essa coisa assim da beleza da natureza, né? A beleza dessa família, essa natureza intocável e tal. Ele te insere muito bem, né? Nessa família, nesse mundinho ali, né? Ele tá te ganhando exatamente com a trilha, com aquela sensação de que tudo ali tá em harmonia.
com a natureza, entre os indivíduos da família, tudo ali tá harmônico e é uma grande solução, talvez, para nossa sociedade. Vamos todos viver no mato, né? Beleza, eu acho que ele consegue fazer com que você compre isso e é bem habilidoso, porque nesse momento ele não colocou ainda, vamos dizer assim, a razão emocional, passional de por que tudo aquilo está acontecendo. É só no fato, ainda ali, só tem uma questão racional de fato. Parece um pai que decidiu, por algum motivo, criar seus filhos na floresta. O que, cara, a gente como público nunca compraria, né? A arte não é comprada por meio da racionalidade. Nós queremos motivações emocionais, profundas, né? E você vai começar a entender isso ao longo do filme. Eu acho que até que ele é bastante corajoso em diluir isso ao longo do filme, essa força motriz do filme, que é o fato de que o pai tá ali por proteção, né? Por altruísmo, no sentido de que a gente vai entendendo que ele optou por ir para aquela floresta com a esposa e a família para proteger a esposa de uma sociedade que a julgava, que a recriminava, que não a compreendia. Então ele por meio desse amor que ele tem por ela, tira ela dessa sociedade que a rejeita, né? Só que você vai entendendo isso aos poucos, mas essa é a força motriz do filme que faz com que ele tome uma decisão tão radical. Mas nesse primeiro momento, não. Parece uma solução racional, né, que ele encontrou para cuidar dos filhos longe dessa sociedade corrompida, né? Esse início é tão importante, cara, que ele, em momento nenhum no filme, ele vai quebrar essa estrutura de como é a vida deles em casa. Estrutura 2 vezes já, hein, gente? Vai Tô contando vai. aqui, hein? Ele não vai quebrar essa maneira de como acontece o início do filme e tá aqui talvez um dos motivos pra gente não ter um flashback. Sim. A mãe, o caso da mãe, a situação de saúde da mãe, psicológica, ela quebraria, né, essa mítica por volta desse espaço, desse lugar. Isso é verdade. Então a gente não vê no filme a mãe interagindo com as crianças ali naquele espaço, porque realmente quebraria essa ótica de que, pô, as coisas ali funcionavam, ou funcionam, né? A partir do momento que a gente tá assistindo, nesse momento, elas funcionam, é isso. É isso que a gente precisa saber. Então, quando você falou lá a questão do sonho, eu concordo que isso deixa a questão um pouco mais abstrata, né? Mais aberta. Mas eu acho que é uma saída, talvez não a mais elaborada, mas pelo menos ela não quebra esse ponto importante que é esse início. A gente precisava ter De fato. essa memória de como é em casa, tal qual é o condado, né? A gente precisa lembrar de como é o condado para poder voltar para ele. Na verdade. Não, e quando rompe, né? Que é quando simplesmente eles estão indo em direção ao ônibus e já é um pequeno rompimento aí desse lugar, desse paraíso, mas quando uma das crianças menciona a questão da mãe, quando a mãe voltará. Ali você tem um certo choque do tipo assim, caramba, é mesmo, e a mãe, né? Porque você tá tão imerso nesse universo, nessa relação dessa família, que realmente é isso. Boas palavras, Daniel. O diretor criou o condado para que você saiba para onde voltar, como referência lá atrás, né? Até da ironia que o filme vai apresentar, que aquilo ali não é um paraíso, né? É muito legal. Não, e como ele vai quebrando isso aos poucos também é muito legal, né? Ele vai quebrando isso de uma forma muito paulatina, ele mostra algumas coisas acontecendo, né? Até esse momento da mãe, assim, que acontece e morre, né? Fica um clima pesado ali, né? E tem uma cena que eu acho, pô, brilhante, que é a cena deles tocando. Eu acho essa cena lindíssima, deles tocando no final, e o menino expressa ali, o primeiro indício ali de quem é aquele personagem, né? Que é o Raylan. O Raylan. Puxa uma música totalmente diferente daquilo ali. Ele tá puxando uma melodia, um tom diferente, né? Exatamente, eu tava pensando exatamente nisso. Né? Ele é o Melkor. Que quebra a harmonia daquela canção ali, né? E o pai rapidamente, né, habilidoso como ele é, acaba seguindo ele, né? Mas você vê que ali não tá tudo bem, né? Ali você começa a ver que aquela fantasia ali tá se quebrando, né? E de forma bem, novamente, pra gente não sentir essa quebra abrupta, né? Pra gente poder digerir, entender o que tá acontecendo ali. Essa é a beleza desse filme. Eu não acho que ele é um filme que tem um roteiro brilhante, ele não tem uma fotografia brilhante, ele não tem... Mas eu acho que ele consegue entregar tanta coisa, tanta profundidade com uma simplicidade,
né, com a simplicidade do roteiro. O roteiro dele é simples, né, é um roteiro, né, que se encaminha de uma forma simples, tem uma estrutura simples, mas ele consegue entregar essas complexidades, né, essas discussões profundas, mesmo com toda essa simplicidade. Então, pra mim, esse é o grande mérito do filme, né? Ele não é um filme brilhante, mas ele suscita discussões tão profundas, com cenas tão simples. Eu particularmente gosto muito dessa cena da música, né? Porque não necessariamente ele tá... O garoto tá destoando pelo que ele tá fazendo, mas ele tá chamando para um outro caminho, sabe? A gente tá indo um caminho de melancolia e ele falou, não, vamos colocar essa energia lá no alto, vamos animar isso aqui. É basicamente isso que ele faz, assim, sabe? Então ele puxa uma outra música pra poder... Você leu como animação? Eu fiquei com revolta. Eu fiquei com revolta. Eu li com revolta. Até porque ele está lendo... Tem um trechinho específico que ele tá lendo um livro do Dostoiévski, né? Que é o aí realmente ele tem que tá mal. Karamazov. E aí, a história desse livro é interessante, porque são 3 irmãos que, na verdade, estão conspirando contra o pai, né? Então, assim, ele já tá lendo ali, já tá tendo uma influência. Ah, não, boa. E boa aí... sacada, boa sacada. É porque música, pra mim, é muito sobre, sabe, conexão. Entendeu? Então, quando eles estão tocando a mesma música, não importa se ele chamou uma outra música, mas todo mundo acompanhou, isso cria uma conexão ainda entre todos eles, sabe? Por mais que ele possa ter começado no sentido de revolta, mas ele tá feliz ali naquele momento. Mas tem uma... eu concordo com você, mas tem uma ordem aí que acho que muda um pouco essa interpretação, que é o irmão mais velho, ele continua a música do pai, né? Ele embarca na música do pai. E você, enquanto tá ouvindo ele tocar, você escuta esqueci o nome do garoto? Vai ser a primeira Raylan. de muitas vezes que eu vou esquecer o nome. O Bo é o mais velho. Não, então, o Bo tá tocando violão. Enquanto ele tá tocando, você não vê ainda o que tá acontecendo e o Raylan começa a bater. Então você escuta o Raylan antes. Então a quebra daquele momento ali de união entre pai e filho mais velho, ela acontece e você vai entender o porquê depois. Não, mas né? faz O instrumento sentido. do Raylan é a caixa, mano, que ele tá lá, pá, pá, pá. E eu li basicamente como uma ruptura e que sim, depois todo mundo vai ali, né, e abraça. Então, mas eu não acho que é todo mundo. Aí eu acho que é a habilidade do pai em contornar situações assim, né? E ele é um personagem muito sagaz nesse sentido. Ele é um espera cara um que pouco, consegue... né, antes de começar a tocar. Não, fica aquele clima de, vai dar ruim, porque ele tá quebrando a música aqui. E o pai, não, vai dar ruim não, tô aqui, tá tudo sob controle. Tá, pode deixar comigo. Então, você quer fazer isso aí? Vamos fazer isso aí. E ele faz isso outras vezes. Lembra da cena do Natal, né? Ele usa ali um jogo mental ali pra, né, tentar intimidar a criança. Psicologia reversa. Tem mais uma cena que eu gosto muito, que ajuda a construir o personagem do Ben, que é o momento em que as duas meninas estão duelando e uma delas está com uma faca. O esperado desse confronto é que você esteja ensinando uma autodefesa. Que a pessoa que esteja sem a posse da faca, sabe, esteja em destaque se defendendo. Mas quando a menina da faca ataca e, no caso, não fere porque é uma faca de mentira, né? Mas ela feriria a outra, né? Um gravetinho. É um gravetinho. Quando ela ataca e ela é sucedida nesse ataque, o pai fala, muito bom. Então, a outra pergunta, mas muito bom por quê? Sabe? Se eu tomaria uma facada, entendeu? Esse é um momento em que eu quero discutir isso mais lá na frente, que eu tenho uma viagem em cima disso. Eu também tenho umas questões mais pra frente, né, Fábio? Tu não puxa isso não. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso ajuda a construir o pai, porque ele vive um mundo diferente. Ele não é passivo, entendeu? A forma dele ver o mundo é uma forma agressiva, é uma forma combativa. Obviamente. Né? E esse pequeno detalhe dessa fala mostra isso, o quanto ele vê o mundo de forma agressiva. Sim, concordo. Vai, Rodrigo, puxa o que você queria puxar. Não, eu acho interessante sim, porque você vai percebendo, como o Caio falou, que o pai, ele é muito hábil em manipular aquelas crianças. Não é só em criar as crianças, é em manipular aquelas crianças também. Porque, obviamente, ele está estabelecendo um sistema muito claro e rígido. E um sistema que tem que ter sucesso, não pode fracassar, né? Então ele é muito, muito rígido, né? O que eu acho interessante é que aí você começa a entender o arco dramático que essa família vai passar. Deve haver uma alteração nessa família. Eles são os protagonistas, né? Claro que a alteração vai partir do pai.
E pra mim tá tudo isso aí. Há muita coisa dentro do Ben, a revolta dentro do Ben, né? E aí vai culminar na cena final, na casa, né? Na casa com os filhos e tal. Então a alteração, o amadurecimento, a transformação parte dele, mas vai afetar a família como um todo. E começa daí, começa você percebendo que não há necessariamente uma sincronicidade, né, naqueles indivíduos, né? Uma harmonia tão natural assim. Ela é manipulada. Ela é autoritária em certa medida, né? Você começa a perceber que não há apenas amor naquela relação. Há uma relação dos filhos com o pai que beira, muitas vezes, uma submissão, uma idolatria, o medo, né? Então tudo isso é muito importante. Por quê? Porque você está sendo estabelecido o seguinte: é uma família que tem amor, claro, né? Tem união, mas essa família que está unida sob o olhar e visão e autoridade do pai, né? Não é uma escolha comum. Não há essa harmonia. E é exatamente essa transformação que vai acontecer, em que eles vão ter que se unir, aí sim, por vontade de cada um dos integrantes dessa família para concluir o filme, para solucionar o último conflito, que é você resgatar a mãe, para que você dê um funeral digno ao desejo dela, né? E ali você vai ter uma nova organização dessa família, em que há ali uma harmonia dos desejos. Há uma união muito mais pautada pelo amor do que por uma submissão, do que por uma idolatria, como se ele fosse um deus guia, né? Daquelas pessoas ali, né? Eu concordo em certa medida, porque, assim, os personagens estão num primeiro estágio de socialização. Qual é o primeiro estágio de socialização de um indivíduo? É com a família. Ele só tem esse estágio. Então, é, de certa forma, até natural que eles enxerguem os pais. Na sua fase de criança, muito provavelmente você enxergava seus pais ou seus representantes, né, seus responsáveis como autoridades, como, né, com idolatria, como super-heróis. Isso é natural. Claro. O que não é natural aos nossos olhos é a gente ter indivíduos com idade um pouco mais elevada, como é o caso de alguns membros dessa família, que ainda estão nessa estrutura, né? Porque eles não foram... Estrutura 3 vezes, hein? Eles não foram socializados ainda, né? Sim. A socialização deles com a sociedade em si, sociedade civil, ela não aconteceu. O bem protege eles disso. Então o filme é um grande ensaio sobre socialização, no final das contas, né? Quando eles tiverem contato com essa outra sociedade, é que eles começam a quebrar um pouco dessas condições, né? Desses presets que eles têm, né? Então é um filme sobre socialização, de fato. Só um detalhe, eu não enxergo muito como um ensaio, sabe? Porque a gente não vê tanto disso, sabe, no filme. O ensaio dessa socialização, isso não é explorado. Fica muito en passant em algumas cenas ou outras, assim, sabe? Superficial. Fica um pouco superficial, pouco explorada, né? Pouco explorada. Pra mim, o filme é só sobre isso. O filme é só sobre isso. Eu tenho dezenas de professores de sociologia que aplicam justamente este filme pra falar sobre este tema, gente. Eu sei. Então, assim, o tema tá ali. Eu só tô falando o seguinte, não é um ensaio. O tema tá ali. Não é um ensaio que chega e fala assim, como isso seria de fato, sabe? Gastando um tempo só nisso, okay, entendeu? Né? Porque o que eu acho que o Fábio quer dizer é que o filme não tem como objetivo o estudo dessa socialização, sabe? Exatamente. Tipo, na verdade, ele dá exemplos para que você entenda esse processo de socialização, a dificuldade e os conflitos que é gerado nessa família. Sim, certo? sim, perfeito. É uma reflexão sobre a socialização. Eu achei curioso, Rodrigo, você colocar dessa forma... que a gente percebe que não tem só amor ali naquela família, né? Que tem outros sentimentos também. Tanto dos filhos com o pai, quanto do pai com o filho, eu acho, né? Isso vai ficando claro. Mas sabe onde também não tem isso? A nossa realidade, cara. Não, claro. Os nossos pais, né? A relação que a gente tem com os nossos pais não é só amor, não é só compreensão, e não é só... inclusive, eu acho que esse filme, ele faz essa discussão muito bem, porque ele tem todas essas etapas que a gente vai passando na vida, né? Que é de... idolatria dos pais, por pior que seu pai seja, por seus pais sejam, né, por pior, e acho que aqui dá até pra falar pai, normalmente é a figura paterna mesmo, masculina ali, né, mas assim, por pior que ele seja, você tem essa idolatria, você acha que ele tá correto, e você tem um momento da sua vida, que é a sua adolescência, que é o oposto, você acha que tá tudo errado, porque você começa o quê? A conhecer outras coisas, você começa a conhecer outras pessoas. O certo são seus amigos, seus pais estão errados, seus pais estão por fora. E depois, com o tempo, e pra mim esse filme pega muito, que eu acho que eu tô um pouco nessa fase, você começa a entender um pouco do porquê os seus pais fizeram as coisas que eles fizeram. Então, assim, eu acho que as loucuras que o Ben faz é por extremo amor e por extrema dor que ele tem dentro dele, né?
E é muito legal, por isso que eu falo que eu tenho muitas dúvidas. Esse filme gera muitas dúvidas. Porque criar uma criança é uma coisa muito complexa, né? Existe sempre uma linha tênue ali entre amor e autoritarismo, entre proteção e autoritarismo, melhor colocando, né? Assim, ele ama aquelas crianças incondicionalmente, eu não tenho dúvida disso. Agora, o que ele faz para aquelas crianças não sofrerem, para aquelas crianças estarem ali, para aquelas crianças não passarem porque ele passou, que eu acho que que eu falo que essa sátira, essa alegoria, é isso, né? É essa vontade dos pais, nossas vontades, né, de proteger aquelas crianças, né? E nossos pais estão sempre naquela linha ali de o quanto soltar e o quanto prender, né? O quanto manter próximo e o quanto e o quanto dar espaço, né? E quanto dar a sua individualidade e o quanto passar a sua ideologia. E para mim o filme é todo sobre isso. E a construção, isso não é só com nossos pais, é a nossa construção com a sociedade também, né? Com as pessoas que a gente vai conhecendo na nossa vida. Eu acho que o filme é muito competente nisso. Eu acho que isso que você colocou é a nossa realidade. Eu acho que tem um diferencial. Eu acho que tem um diferencial ali. Eu concordo que acaba espelhando muita coisa de que nós temos, obviamente, na nossa própria sociedade. Mas eu acho que, como ali nós temos um caso extremo, eu acho que tem um ponto que se agrava, né? No sentido de que o Ben, ele tem inúmeras contradições, e algumas são bem cruéis até, né? Porque se ele opta por viver nessa floresta para proteger a esposa, né, do que ela estava sofrendo numa sociedade que a rejeita, ele tá fazendo com que os filhos dele não tenham a mesma possibilidade, né? E isso é um grande absurdo. Se ele opta por uma vida como esta, por conta da esposa dele, por conta de um amor, e ele simplesmente nega isso para os próprios filhos, isso é uma coisa bem complicada, vai um pouco além talvez, né? Claro que podem ter casos semelhantes no nosso mundo real, claro, mas a gente está falando de um filme aqui, e eu acho que ele vai além, né, nessas contradições que ele tem, né? Os filhos dele, e aí pra mim tem a grande ironia do Ben, é assim, ele critica a sociedade, obviamente, né? Essa sociedade pautada nessa ordem social, no efeito manada da coisa, né? Que você tem pessoas que pouco questionam, né? Que não tem liberdade para buscar o próprio conhecimento, que é a ultra simplificação, ele questiona tudo isso. Mas se você olhar a estrutura que ele criou, o sistema que ele criou na família, não se difere tanto, né? Porque, percebe só, ele tá criando um sistema para otimizar o tempo daquelas crianças para que elas sejam totalmente produtivas. Isso já é a estupidez que nós temos no mundo de hoje. A gente tá falando sobre essa da música. Ele criou e estabeleceu e determinou um tempo, um momento ideal do dia para que haja uma experimentação da arte, um momento de criatividade em que vai durar 33 minutos e 50 segundos até a hora que nós vamos dormir, saca? Então assim, as contradições do bem vêm dessa extrema disciplina para gerar um excesso de conhecimento que não vai ser posto em prática, que não vai ser atritado pela realidade, né? Então esse excesso de conhecimento não gera maturidade, ou seja, são indivíduos, são massas de modelar, sabe? Sem qualquer tipo de ocos, completamente ocos, como eles mesmos criticam na própria sociedade. Então assim, no fundo ele é um pastor que ele critica das religiões. No fundo, ele é uma figura de autoridade superficial que está criando ali bonecos de argila, sabe? Porque quando você não tem a experiência com o mundo real e ele negligencia isso, o conhecimento é meramente superficial. O conhecimento serve de nada. E estabelece que o único conhecimento é o conhecimento formal. Porque você tem outros conhecimentos que estão fora disso que as crianças não têm acesso. Obviamente. Sim, mas sabe por que isso só choca a gente? Porque isso está num oposto de uma realidade que a gente tem, de crianças que são criadas numa realidade de autoritarismo estrita, né? E ele mostra isso no filme. Eles são criados de forma extremamente erudita, eles conhecem filósofos, eles conhecem músicas clássicas e tal, e ele fica preocupado do guarda conversar com as crianças na cena do ônibus, ele fica preocupado com né, o guarda começar a fazer perguntas sobre isso. E a resposta dele é o quê? Dissimular. A gente é cristão e a gente faz homeschooling, a gente faz educação em casa. Isso é uma realidade americana, cara. A educação em casa, porque a escola é esquerdista, porque a escola é comunista, porque a escola não ensina valores cristãos. Existe uma realidade percentual grande das famílias americanas que os filhos estudam na escola, em casa,
porque aquelas famílias não aceitam a educação da escola. Então, o que esse filme faz, e ele só te choca por isso, é colocar justamente isso na sua cara. Mas assim, é porque ele tá tentando fazer o inverso e ele chega no mesmo lugar. Exatamente. Paradoxo da âncora. Mas é porque ele quer mostrar total, isso. Né? Paradoxo da ferradura. Sim. Não só ele quer ocupar as crianças o tempo todo, como a gente tem o oposto do que muito se critica atualmente a educação das crianças. Uma é superproteção, impedir que as nossas crianças sofram o que a gente sofreu, né? E isso de forma muito vigilante. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma crítica de ausência dos pais. E esse filme faz o oposto. E se você tivesse o seu pai criando você 24 horas por dia, o tempo todo? Seu pai não precisa sair para trabalhar. É uma sociedade oposta da sociedade capitalista que a gente tem. Porque isso é um dilema também. Você ter filho hoje na nossa sociedade é complexo. Você não tem tempo para criar ele. Então ele coloca ali o oposto. E se você tivesse seu pai te criando 24 horas por dia, também não dá certo, né? Eu acho que no final ele quer chegar ao meio termo disso tudo, né? E ele faz essa construção, que são construções absurdas, para mostrar o absurdo que acontece na nossa realidade, né? E por isso que eu não acho, o que tá ali, eu não acho incoerente, né? Eu acho que é só um fruto do que a gente existe de fato. Aquilo ali que tá ali existe de fato. Agora, quanto ao homeschooling, eu acho tão interessante porque ele faz uma crítica ao homeschooling, de repente, sem ele perceber, e aí a crítica fica a quem ouve, né? Porque tem uma cena em específico que acho que é a garotinha perguntando o que é estupro. Ele dá uma definição errada já do que é estupro, e depois ela pergunta o que é uma relação sexual, e ele dá uma definição errada também. Então, isso é muito complicado, e esse filme já apresenta essa problemática do homeschooling, sabe? De cara, sem precisar, e talvez eu não sei se o roteiro queria isso, mas ele faz isso brilhantemente, porque a definição tá erradíssima, perpetua preconceitos absurdos na sociedade. Sim, e ele quer falar isso, porque tem uma cena depois das pessoas gordas. Tem essa cena também, eles são preconceituosos. E isso só prova que não adianta você excluir eles da sociedade, porque certos preconceitos eles são inerentes. Aqueles livros clássicos ali, que ele lê, livros de medicina e tal, ensina que pessoas gordas são pessoas que não são saudáveis, que são pessoas doentes, né? Então eles perpetuam esse preconceito. Eu acho também. Até que tem um ponto do Ben que contamina tudo que tá acontecendo, que é de fato a revolta que ele tem. Ele tem a revolta pelo como a esposa foi tratada nessa sociedade, como ela é recriminada, a revolta por ele ser obrigado, né? A revolta também racional da coisa, por tudo que ele já leu e tudo que ele se informou, só que ele contamina a criação com isso, e pra mim fica muito claro quando tem a cena com a irmã, né, em que ele tem a discussão, ele fala claramente isso, que os filhos dele são atletas. Ele coloca de uma forma como se fossem seres superiores. E essa forma de criar seus filhos como se fossem seres superiores tem a ver com isso, tem a ver com uma revolta, tem a ver com uma indignação, né? Se a sociedade me trata dessa forma, eu criarei seres superiores que são, no mínimo, indiferentes a vocês, né? Então, assim, isso tá contaminado nessas crianças de alguma forma e na maneira como ele fala, né? E eu acho que esse também é o arco de aprendizado dele. Ele contaminou toda a criação dele com essa ideia de criar seres superiores, intelectualmente e fisicamente, só que ele vai cair numa grande armadilha, né? Como você falou, o conhecimento empírico, o conhecimento que vem das relações da sociedade, não pode ser negligenciado, né? Então ele não criou seres superiores, pelo contrário, criou seres ultra frágeis, né? Vulneráveis, né? Então, assim, o arco dele também está nisso. Imaturos, exatamente. E de certa forma, o que ele espera construir nas crianças, na realidade, e aí eu acho que o final é realmente o mesmo, ele acaba propondo uma educação formal deles, e não informal. Mesmo com métodos, vamos dizer assim, desviantes do padrão, ele acaba promovendo uma educação do ponto de vista conceitual, erudito, né? É o que o livro ensina, de fato. E aí vai de encontro ao que o Rodrigo falou. Como os gregos faziam. Só que a gente precisa enxergar também que, tudo bem, na nossa sociedade, a escola, ela é local, para não usar a estrutura de novo, é o ele local... fica doido pra... Eu tô tentando buscar falar a escritura. É o local padrão para o ensino formal, né? Para as crianças receberem educação formal. Sim. Só que muitos só enxergam a escola enquanto esse promotor de educação formal. Enquanto esse promotor. Só que a escola também é um espaço de socialização. E talvez o mais importante do que o ensino formal que um aluno possa receber
é a Mais ideia cruel. é a ideia de socialização, É. né? É a maneira como ele socializa, como ele usa esse tempo que ele tem para tecer, né, essas relações. E aí, juntando o que vocês já disseram antes, a gente tem aí as críticas que o Caio colocou. O ensino, ele tá permeado por pais ausentes, isso no Brasil ou no mundo afora, né? Pais ausentes em virtude do sistema que a gente vive, né? Trabalho, cada vez isso acontece mais. A gente tem também a relação de superproteção que esses pais inserem sobre essas crianças, sobre esses indivíduos. E, pegando o que o Rodrigo acabou de colocar, eu colocaria um terceiro ponto, que é a ideia desses pais idealizarem em seus filhos super seres, sim. E nós vamos fazer isso também, gente. A gente não vai fugir disso, tá? Nossos filhos serão super seres. Nossos filhos vão ser criados para serem melhores do que nós somos, do que nós fomos. Isso é, até certo ponto, natural, vamos dizer assim, da nossa espécie. Mentira, é pra ser superior ao filho do outro. Essa que é a Também. verdade. É uma competição. Quem tiver filho primeiro, sai na frente, porque o cara vai, né? Então, olha aí. E porra, Daniel, tu é professor de geografia, tu pode ser o nosso bem, cheio de conhecimento Cheio de aí, conhecimento, pelo amor de né? Deus. O Daniel não sobreviveria um dia na floresta, cara. Um dia, eu não ia nem pra Pega trabalho de campo, cara. pega tuas espadas, pega a Michelle e vai pro mato. A Michelle se vira bem no mato. O Daniel é que é o problema. Ah, tá. Tá bom, até parece. Mas, enfim, juntando essa combinação poderosa, a gente caminha para um sistema educacional onde os pais que podem vão colocar os filhos nas melhores escolas possíveis, mas vão estar longe, muitas vezes, do afeto necessário para elas. E aquele que não tem a capacidade ou bem materiais suficientes para aportar à criança, né, uma educação mais formal e mais erudita possível, que é a que a gente vê como a ideal na nossa sociedade, vai colocar a criança numa escola pública e, de certa forma, ele também vai estar, né, à mercê desse distanciamento. O filme realmente faz o que o Caio colocou, ele coloca a gente numa situação completamente inversa. Temos um pai disponível, interessado, extremamente bem intencionado em educar seus filhos. Só que, como qualquer pessoa, ele vai colocar os vícios dele nessa educação, gente. Então, a partir do momento que ele indica um livro, e o livro, por mais erudito e conceitual que seja, ele tá permeado também de uma série de vícios, cara. E as crianças vão ter contato com esses vícios, sabe? Então, se elas não têm contato com outros, e todos passam pelo mesmo sistema de formação, ele tá criando realmente 7 indivíduos, que por mais que eles tenham individualidades, e eu acho que o filme trabalha até legal essas individualidades das crianças, eles estão caminhando para o mesmo local. É a questão da ferradura que vocês acabaram de falar mesmo. Antes de entrar nesse ponto aqui, porque eu quero falar sobre umas coisas que me incomodam nesse filme, eu queria só falar o seguinte, galera, ó, não existe visão imparcial, tá? O que eu vou falar aqui sobre o filme, pra acrescentar na discussão, é uma visão muito pessoal minha, tá? Irmão, mete logo teu pedágio ideológico aí, só vai. Vai meter 2 horas de pedágio ideológico. Vai ser complicado. Mas tudo bem. Tá, eu quero começar pela cena do ônibus, né? Que a menina tá lendo Lolita. A menina faz uma crítica sobre o livro, né? Falando o seguinte, que a gente acompanha uma história onde a gente sabe que aquilo é errado, mas por a gente estar acompanhando a perspectiva do personagem principal, que é o estuprador, no livro da Lolita, a gente entende aquilo como amor, porque a gente está acompanhando na perspectiva do personagem principal. Quando o filme trouxe isso, eu fiquei assim, interessante, porque isso não tá numa linha de roteiro à toa, mas não necessariamente eu tô dizendo que aquele pai não ama essas crianças, calma aí. Mas eu tô falando o seguinte, que a gente tem que ter um olhar crítico sobre o que ele tá fazendo com aquelas crianças, que vai ser muito fácil a gente comprar o posicionamento dele, porque a gente está acompanhando o filme sob a perspectiva dele. Então eu acho legal, porque quando a menina traz isso, isso já faz essa conexão para mim, e eu falo, não, beleza, interessante isso aqui, aliás, interessante é a palavra que não pode ser falada, né? E isso me prepara, né, bastante, porque eu tô esperando o seguinte, esse filme, ele tá falando o seguinte para mim, olha só, atenção, se você tá romantizando essa relação que esse pai tem com os filhos, você tem que tomar cuidado. Isso me prepara para um momento em que eu vou ver uma consequência dessa relação. Eu só quero fazer um pequeno parêntese aí, porque, na realidade, o que ela aponta para ele, depois dele falar, olha só, você precisa questionar, o que você tá me dizendo o resumo do livro, eu quero que você me diga o que você acha. O que ela diz, de fato, é que
a partir do momento que a gente tá na perspectiva do abusador, a gente compadece com ele. A gente não tem nenhuma linha dizendo que a gente vê isso como amor. Não, ela fala. Não na minha legenda. Ela chega a falar o seguinte. Não existe essa fala. Não, olha só, eu acabei de puxar aqui a fala. Ela fala, porque ele é escrito a partir da perspectiva dele. Você meio que entende e simpatiza com ele. O que é meio estranho, porque ele essencialmente é um molestador de crianças. Um pedófilo. Exatamente, ela fala isso, mas o amor por ela é bonito. O amor que ele sente por ela. But his love for her is beautiful, ok. E aí depois ela complementa. Mas também é meio que tricky, é meio que... É um quebrado. Exato. Ardiloso, porque é muito errado. E eu acho que isso começa a construir pra esse filme aqui também. Da gente olhar o seguinte, olha só. O que ele tá fazendo é muito errado. Só que a gente tá acompanhando o filme na perspectiva dele. A gente tá vendo o Viggo Mortensen cheio de carisma. Nu, bonitão, sabe? Um senhor bem acabado. Uma coisa maravilhosa, né? Aqueles cabelos, aquela barba, né? Eu queria chegar assim na idade dele. Caraca. Né? Mas eu não vou chegar, a menos que eu continue no meu Pilates aqui. Tem que se esforçar muito. Meu amigo, são 5 encarnações de Pilates, Fábio, pra tu chegar naquilo ali. Pra um de nós chegarmos naquilo ali. Pelo amor de Tem que Deus. matar muito orc O ainda. cara sobe a montanha de manhã lá correndo, tá maluco, cara. Mas vamos lá, continuando. Aí vem a cena na casa da irmã. Quando vem essa cena, existe uma comparação entre o conhecimento dos sobrinhos e o conhecimento de uma das filhas dele na discussão sobre a Declaração dos Direitos de 1689, né? Ele, nesse momento, ele prova um ponto pra irmã. Sobre educação formal. Sobre educação formal. Que o filho dele, de 8 anos, sabe uma coisa que os 2 filhos dela, que deveriam saber porque eles estão na escola, não sabem. Aqui cai uma ficha pra mim. Esse personagem é orgulho. Boa parte do que ele tá fazendo é porque ele quer provar algo pra sociedade. Sim. Exato. E esse é o momento em que ele chega e fala, olha só, como eu tô provando algo pra sociedade, né? E aqui também existe uma quebra pra mim nesse personagem, o personagem do Ben. Porque, tudo bem, a gente entende que ele ama os filhos, mas existe esse ponto do próprio orgulho dele de querer provar um ponto pra ele, pra sociedade, né? E para isso ele tá usando os filhos. Eles são praticamente cobaias de um experimento social. Como todo filho. Como todo filho. Podemos chegar toda a paternidade, né, como cobaias de um experimento social, beleza. Mas essas paternidades, pelo menos na sociedade, elas têm que seguir o quê? Normas estabelecidas pelo Estado e pela sociedade. Existe a sociedade também que ajuda a proteger essa família. Tanto é que a gente diz que a educação, por exemplo, sexual tem que ser na escola, por exemplo, né, porque a criança tem que entender, né, sobre sexualidade na escola, a fim de entender se ela está sendo abusada em casa. Existem todas essas ideias que a sociedade, o ensinamento da sociedade também protege as crianças. E aqui o que ele está fazendo é um experimento que está fora disso, né? Está fora dessas normas, está fora do Estado, necessariamente, né? Ele é o Estado, né? Ali, naquele mundo. Né? E aqui vem um ponto que eu tava esperando, né? Porque, assim, até esse momento eu tô gostando muito da discussão do filme. Eu tô assim, caraca, esse filme é muito bom. E eu tô me questionando, assim, por que eu não gostei desse filme? Porque eu não lembrava o final. Eu só lembrava que eu não tinha gostado do filme. Eu fiquei, cara, por que eu não gosto desse filme? Sabe, me passa uma irresponsabilidade, mas eu não lembrava por quê. E aí que vem. No último quarto do filme, mais ou menos, é justamente quando a gente tem um conflito que a gente estava esperando, que é o Ben e a sociedade que ele enfrenta na forma do avô. E o Ben perde. Fica claro que ele perdeu. Não só claro pra gente, claro pro público, né? Fica claro pro Ben que ele perdeu. A filha dele cai do telhado, quase morreu, quase ficou tetraplégica, né? E a consequência tá aqui, começando a ser construída. Ele vai perder essa relação. Ele vai perder essa relação. Não, e para complementar, Fábio, na verdade ele perde talvez da maneira mais profunda. É quando ele descobre que a própria esposa já estava aceitando que aquele plano talvez não fosse dar certo e começa a colocar, aceita que o filho mais velho faça a inscrição nas faculdades. E vou chegar aí na esposa ainda. E só fazer um parênteses nisso, é o segundo luto dele no filme. Legal. Tem uma rima visual. O primeiro luto dele é na cachoeira com a esposa. Quando ele descobre que a esposa tá morta, ele vai na cachoeira. Que é lindo, né? É lindo. E aí você tem uma rima visual, que é quando ele perde. Pra mim, eu li como a morte da ideologia dele, do que ele acreditava, que é a cena do chuveiro. Que é uma rima visual com a cena da cachoeira. Então ele entendeu que ele perdeu. Então, essa rima visual, ela vem depois da leitura das cartas. E aí tem toda uma concepção dele interiorizar de que, de fato, o processo que ele está fazendo ao longo do filme foi prejudicial
para a esposa. Então, a gente tá em momentos um pouquinho diferentes aí, acho que na tua narrativa, isso vem um pouquinho depois, né? É muito pior esse segundo luto, né? Porque antes ele tinha só a culpa, né? Agora ele tem a culpa não só pela esposa, pelos filhos, por toda a ideologia dele. A ideologia pode ter prejudicado a esposa, porque até então era alguma coisa externa. A esposa teve um problema. E não, aqui ele começa a ter também uma ideia de tipo, caraca, eu posso ser parte do problema. E provavelmente era. né? E provavelmente era. Essa cena ela é bem ambígua, né? Ela não se explica muito, essa cena da carta. Eu acho ela bem... Ela quer atirar pra tudo quanto é lado. Mas olha só, vamos pensar em sociedade. A gente tá falando sobre um relacionamento. A gente tá falando sobre um relacionamento com muitos filhos, onde tem uma pessoa mentalmente instável, que é a esposa. Ela pode estar tão preocupada em manter aquele relacionamento, tão preocupada em manter aquela família unida, que ela pode topar qualquer coisa, sabe? A fim de manter esse relacionamento. E é o que a gente mais vê na sociedade, né? Esposas que se anulam em função dos maridos para poder manter o relacionamento. Então, assim, tipo, aqui eu começo a problematizar demais nessas cartas. Uma carta que vem, fala, me busca, por favor, me ajuda, por favor, e a sequência, uma carta, não, o que a gente tá fazendo é lindo. Parece que ele convenceu ela de um dia pro outro. Não existe essa carta anterior, a gente não tem contato com a carta anterior. A gente não sabe o que tem nessa carta. Não tem um me busca, né? Então tem duas cartas, e a carta que a mãe lê, ela só entrega, a sogra, né? A sogra dele entrega uma única carta, ó, quero que você veja isso aqui. E essa carta, ela diz que, ó, apaga, queima a carta anterior. Ou seja, eu não quero que você veja o que eu escrevi na carta anterior, não considere isso, eu estou feliz aqui, eu vou melhorar, eu quero ficar aqui. As ações é que determinam, não são as palavras, então eu vou ficar aqui. E aí tem outras simbologias, o me busca não é claro, mas é depois não é claro disso, pra gente. É depois dessa carta que o Ben interioriza que ele é o responsável por ela ter continuado, de fato, persistido num tratamento que não era o convencional, e isso provavelmente prejudicou ela era uma questão paciente de saúde psiquiátrica. dela. Exato. A culpa chega pra ele aqui. A culpa cai pra ele, desmorona pra ele aqui. E é aqui que o personagem vai entregar tudo. Ele parece o próprio preconceito contra a psiquiatria, sabe? Tipo, porque... Pô, eu não vejo por esse lado. Né? Você lembra a pergunta que eu ia fazer... que no início desse bloco, que o Fábio colocou o ponto, era essa visão dele retirar a esposa da sociedade para essa vida em... reclusão. Isolada, em reclusão. Obrigado, a palavra era essa. Em reclusão, ela... não tá clara no filme que ela fez isso, mas o Rodrigo, por exemplo, ele apontou isso desde o primeiro momento, que é um ato de amor ele tirar ela de lá. Isso não tá no filme. E eu ia perguntar justamente pro Rodrigo da onde ele pegou essa nuance. Eu não enxergo a vida deles reclusa como uma proteção para a esposa, e sim um projeto de vida dos dois, de casal, porque aqui ela cita, ela fala, olha, o que nós construímos juntos é a República de Platão, onde nossos filhos serão reis filósofos, né? Onde eles serão, né, questionadores. Se você pensar em termos de estrutura mesmo de roteiro, não faz muito sentido ter tido essa cumplicidade toda na construção desse paraíso, né? Porque quando você pensa assim, ela é a força motriz do filme inteiro, né? É ela que vai gerar o ponto de virada do filme, quando ela se mata, né? E obriga eles a irem até a sociedade, né? Pro velório. O fato, né, dela ter desejado ser cremada força com que eles tenham que retirá-la, né, do túmulo. Isso faz com que você tenha ali o ponto de virada para a resolução do filme, quando as crianças vão até o pai e falam, não, nós vamos ficar juntos, nós vamos completar essa última missão. Aquilo é a conclusão do filme, é o último conflito, né, vamos dizer assim. Então, ela é a força que vai estabelecer os conflitos do filme, né? Só que ela não está presente de fato. Então, no fundo, o único grande protagonista é o Ben. Todo o resto é uma projeção dele. Então a grande questão para mim é assim, fica claro que ele usa esse argumento, né, esse ponto de que ela está mal, né? E por ela ter uma doença que claramente sofre por preconceito dessa mesma sociedade, é rejeitada, é mal entendida, mal compreendida, ele busca essa solução de se afastar, porque no final, na resolução do filme, no seu grande aprendizado, ele fala a frase, eu errei com você. Eu não consegui. E não parece ser só pelo fato de que ele não conseguiu realmente construir esse paraíso com ela.
Não, parece na verdade ser uma escolha que ele fez, conseguiu talvez convencê-la disso e de que ele fracassou nesse processo, né? É claro que ela pode ter comprado isso, né? Por N motivos, por N fatores, né? Ela tá manipulando ele também para que o filho saia desse lugar. O filho mais velho, o Bodevan. Exatamente. Então, você vê, ela não acredita exatamente na mesma coisa que ele. Ela e ele não têm a mesma visão de mundo. Eu não vou dizer que é isso, que não é isso, porque eu acho que o filme intencionalmente deixa isso aberto. E não mostrar a carta anterior é parte disso. Né? Você não sabe se de fato ela pediu pra voltar ou ela não pediu pra voltar. Mas ela pediu algo que desconstruía aquele mundo, né? Aparentemente sim, mas você não sabe exatamente o que. Presumir que ela foi pra lá só por causa dele é uma assertiva um pouco... Você pode até pensar dessa forma, mas assim, bater o martelo que é isso eu acho muito complexo. Até porque existe um testamento dela. E o testamento fala, né, daquele mundo, de como eles construíram aquele mundo. Em forma alguma ela mostra um arrependimento sobre aquele mundo. Ela é crítica à sociedade também no testamento. Então, eu não acho que ela seja passiva nessa construção. Eu acho que esse olhar de passividade dela, só porque a gente só tem o lado dele da história, eu acho que é um tanto quanto precipitado nesse sentido. Eu acho que presumir que ela não tinha a mesma força que ele não encaixa necessariamente nesse roteiro. Presumir que ela também não era uma mulher acho que era. Incrível e super inteligente, tinha os mesmos sonhos dele. Assim, não tem como presumir isso. Pelo contrário, eu acho que ela sonhava junto com ele. Até porque ela oscilava, né? Sabe o que eu acho que é a construção desse momento? Ele pegou esse sonho pra ele e ele vai levar isso até o final. Porque era a única coisa que restou dela ali. Foi a única coisa que restou dela, era aquele sonho. Aquele sonho que eles tinham lá atrás, ele pegou aquilo e colocou aquilo até o final. Ele vai até o final, né? E ele é o cara ortodoxo. Ele vai ponto, ele vai em linha reta. O nosso objetivo é esse, né? E aí isso envolve orgulho, isso envolve a própria necessidade de mostrar que o mundo é melhor, que a ideologia dele é melhor. E isso fala muito normalmente sobre o papel clássico paterno. É o papel de afirmar, de impor regras, de impor respeito, né? Esse é o papel clássico que a gente tem da visão paterna. E a visão materna, ela é aquela visão heterodoxa. Ela é uma visão que é o amor incondicional para os filhos. E mesmo que isso fira meu orgulho, mesmo que isso vá contra o que eu acredito, eu quero o melhor para os meus filhos. Esse momento, para mim, é o momento que ele entende isso. Ele fala, eu não preciso ser essa pessoa, eu não preciso pegar a nossa ideia e levar ela até o final. Eu posso ser razoável, eu posso ser flexível. No momento que ele entende isso, eu acho que ele entende que tudo que ele fez estava errado, que ele foi um peso para aquelas pessoas, né? E eu acho que esse momento que é o momento de luto dele, né? Dele entender que aquilo ali, tudo que ele fez, que era achando pro bem, na verdade acaba prejudicando todo mundo. Para mim, o desesperador da paternidade, e é por isso que eu não quero ter filhos, é isso. Qual é o momento que você pode chegar a essa conclusão? Né, que você errou tanto com seus filhos. E pra mim esse é o momento ali. A esposa dele tem dúvidas. Ele é certo que é aquilo que ele tem que fazer. E eu imagino que qualquer discussão que eles tenham, e ela levante uma dúvida, ele vai agir da mesma forma que ele agiu com os filhos. Da mesma forma que ele fez com o Raylan naquela conversa. Então me convence. Me convence que a gente muda. Então, eu acho que todo esse comportamento que ele expressa, por que ele não expressaria com ela da mesma forma? Sabe? Toda essa visão de mundo que ele tem e ele imprime, por que ele não imprimiria com ela? Isso revela muito da culpa do personagem. Quando ele trabalha a culpa dele em vários momentos, eu acho que tem muito disso, dessa relação que a gente não viu. E por isso eu fico até assim, aquele sonho é uma projeção, aquele sonho é irrisório para essa análise. Porque é uma projeção do personagem. Não diz nada pra mim de quem é aquela esposa. Pra mim o que diz sobre aquela esposa é a carta que ela fez pro filho, sabe? É a carta que ela enviou pras universidades para que o filho saísse daquele mundo. Sabe, pra mim, o que tem que diz muito sobre a esposa é a dúvida que ela apresenta pra mãe, sabe? Que é mandar uma carta e depois mandar outra e fala, por favor, esquece a carta anterior, sabe? Esquece a carta anterior porque o que eu quero é isso aqui, sabe? Um dia após, entendeu? Mas você tá presumindo que a relação dele com ela é a mesma que ele tem com os filhos. E a relação é óbvio que pode existir questões do machismo intrínseco, etc. Mas não necessariamente a relação que ele tem com os filhos, que é uma relação de autoridade, é a relação que ele tem com a esposa.
Não necessariamente é dessa forma. Presumir uma coisa com base em outra, Eu concordo. eu não consigo fazer esse link. Assim, no fundo, talvez eu tô mais do lado do Fábio, acho que é o que eu entendo e concordo com o que ele tá colocando. Eu não acho que é uma questão só de presumir. Quando eu defendi, também não é estabelecendo quem é essa personagem, porque nós não sabemos, de fato. Só que a gente precisa entender alguns sinais que o filme dá. Vamos imaginar como o filme termina? A sensação que nós temos de assistir Capitão Fantástico, qual é? Você sai com uma sensação gostosa no final do filme. Então, assim, você termina com uma sensação agridoce, né? Mas assim, mais dentro de uma sensação de que as coisas caminharam, deram certo, que provavelmente vão ser melhores dali pra frente, com uma harmonia delas correndo pra buscar os ovos no galinheiro, a harmonia na mesa da cozinha, os saquinhos e tal, beleza, né? Dos lanchinhos. O ponto é, o filme inteiro, ele suaviza todos os momentos tensos e dramáticos e que poderiam ser explorados. E a gente não pode negar que, cara, dentro dessa história há algo muito, muito denso e sério, né? Ela, por conta, né, de uma condição dela, ela se matou. Ela não morreu por uma doença qualquer. Não foi isso, né? É algo muito denso e muito sério. E o filme tem isso, optou por isso. E isso é muito importante para a estrutura do roteiro. A nossa busca por suavizar a trajetória do Ben, talvez seja porque nós estamos no olhar dele. Porque assim, todas as dúvidas que o Fábio está colocando podem ser verdades ou não, mas uma coisa é inquestionável, né? A condição dela era muito séria e ela morreu. E aí que está o grande ponto. O filme parte daí ao redor de um cara que tem um nível de idealização tão grande. Carisma também. Carisma tão grande que faz com que todo o filme soe pra gente como algo muito suave. O questionamento que eu faço pra esse filme é sobre a consequência pra esse personagem do Ben. Porque o filme, ele tá construindo a consequência. E o avô, ele é uma força absurda nessa sociedade que a gente vive, né? Ele é um cara que tem um poder aquisitivo gigantesco, um poder, uma influência gigantesca, e ele fala, eu vou ficar com seus filhos, sabe? Porque você tá fazendo uma grande cagada com eles, sabe? E eu tô do lado do avô, pelo amor de Deus. Tu tá do lado do cara das armas? Do fazendeiro das armas? Ricaço milionário? Nesse caso eu tô do lado do avô, porque o outro lado é dar uma faca militar pra uma criança de 8 anos. Ele deu um fuzil pro moleque, um fuzil não, é escopeta, sei lá como é que é o nome daquilo. Eu tô vendo o seguinte, cara, cadê a consequência? E aí o filme, ele vem trabalhar a consequência que dura 3 minutos, onde tá o personagem do Ben refletindo sobre o que ele fez. Dirigindo, chorando, música triste. Ok, pra você descobrir, depois desses 3 minutos, né, dele sozinho, que as crianças estão dentro do ônibus. Nota, estão no assoalho lá do ônibus, não sei que, aquele compartimento absurdo de pequeno, e tem uma menina de muletas com um colar cervical ali dentro. Num nível que isso exige uma suspensão de descrença, sabe? Quase que eu tô acompanhando uma fantasia agora. Virou um filme da Disney. Será que não é? Exato, sabe? Porque eu fico assim, Capitão Fantástico, agora fez sentido o título, porque isso aqui virou uma fantasia. O filme tava sóbrio o tempo todo, e o filme tava falando sobre um tema muito, muito sério, que é suicídio. O filme tá falando sobre outro tema muito sério, sabe? Que é educação, paternidade. E tá falando de uma forma crua, sabe? E ele vem e coloca ele exige uma suspensão de descrença gigantesca da gente. E assim, era um personagem que havia acabado de passar por uma grande lição de vida, onde ele quase poderia ter perdido os filhos, sabe? Onde, na verdade, ele perdeu os filhos. De certa forma, ele havia deixado os filhos e agora ele seguiu o caminho dele sozinho. Reencontra os filhos num artifício do roteiro, numa manobra do roteiro, para chegar no mesmo ponto em que ele estava antes. Vamos exumar o corpo da sua mãe, pra gente cremar ele, pra gente cremar o corpo. Cara, a gente tá vendo um filme onde o personagem principal, ele tem esse carisma, ele tem toda essa questão que da perspectiva que ajuda a gente a entender, mas ele tem mais uma coisa que na sociedade a gente vai defender. Ele é pai, ele não é mãe. Porque se fosse mãe, esse filme era criticado. E aqui vem o pedágio ideológico, porque a mãe é muito cobrada na sociedade, mas o pai, tal como, por exemplo, A Procura da Felicidade, no filme do Will Smith, né? Will Smith é um imbecil nesse filme. O personagem é um imbecil, A Procura da Felicidade. Eu sempre quis dizer isso, quis abafar. Cara, a sociedade, ela cobra tudo da mãe, sabe? Se a mãe não se anular pelos filhos, a sociedade julga. Mas o pai pode fazer a cagada que for que a gente vai passar pano. E aqui a gente tá passando pano pra esse pai nesse filme.
porque ele tem carisma, porque ele tem a perspectiva. Porque a gente concorda com a ideologia dele. Essa que é a verdade, porra. A verdade é que esse pai é irresponsável. E esse filme, ele vai trazer esse ar maravilhoso, esse ar de que, olha como as coisas deram certo, sabe? E esse filme beira a irresponsabilidade também, nesse aspecto. Eu realmente acho que ele não volta exatamente pro mesmo ponto inicial. Eu entendo o que você quis colocar. Ele não volta pro mesmo ponto. Vamos dizer que ele cede, né? Ele cede, né? E ele fica no meio termo, só que obviamente parece uma fantasia Disney com uma solução satisfatória para todo mundo, mas sem dúvida nenhuma, assim, ele seria, ele seria atropelado pelo avô, pelo avô. Como o avô some. O avô some. O avô representa todas as formas de autoridade que nós temos no mundo, na nossa sociedade, que o Ben sempre foi contra. É isso. Ele é um homem mais velho, né? Ele tem dinheiro, que é um poder financeiro, ele tem influência na polícia, ele tem proximidade com a religião, com a igreja, então todas as formas de controle social, de autoridade social, esse velho representa, né? Nesse mundo patriarcal que nós temos, né? Sabe por onde eu pensava que o filme iria? Sabe por onde eu pensava? Pra mim, o último ia ter mais 1 hora de filme e ia ser um filme de julgamento. Ia virar um filme de julgamento. Porra. É sério, um caso pra ele recuperar. Ia ter uma quebra tipo Garota de Ouro, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes na vida você já ficou com ódio do seu pai? Quantas vezes na sua vida o seu pai já foi autoritário com você? Quantas vezes na vida o seu pai já não te tentou enfiar a goela abaixo uma ideologia dele? E eu não tô falando pra você porque você trouxe a questão. Tô falando do pai de todo mundo aqui. Quantas vezes ele já não tentou te diminuir pelas suas visões? Quantas vezes ele já não tentou que você fizesse o que ele queria porque você morava debaixo do teto dele? E você continua com seu pai, você continua bem com seu pai, você continua lá com ele, né? E eu acho que esse fechamento, eu concordo que ele é um pouco abrupto, né, pro que vinha acontecendo ali, mas eu acho que ele quer falar sobre isso, né? Ele, afinal de contas, é um filme que é da perspectiva de um pai, feito por um pai, né? Eu não discordo de você, isso é uma realidade. Inclusive, vejam A Filha Perdida, que é um excelente filme sobre isso, né? Sobre o papel da mulher e o quanto ela pode ser julgada por negar seus filhos. Mas eu também entendo por que ele dá essa conclusão, o que ele dá. Porque no final das contas, a gente vai, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as questões, a gente vai voltar para os nossos pais, né? E a gente vai tentar entender... Como alegoria é ótimo. Mas o problema é que o filme, ele vai criando uma consequência. Ele vai criando, no roteiro dele, um antagonista para esse personagem principal, que tá ali mostrando que a consequência vem... Mas você acha que o velho é o antagonista? Não, eu digo, o antagonista... Para mim, o antagonista é o Aurelian. Pode ser também. Poderia ser considerado um antagonista, só que é ele que vai abraçar o pai nesse artifício de roteiro e falar, não, desculpe. Então ele não tem essa força, mas o velho tem. Sim, eu acho que há, sim, e acho muito claro um arco de amadurecimento do personagem. Não acho que ele não tenha consequência. Eu acho que ele tem a consequência, sim. Ele tem a consequência. Ele pôs o projeto de vida dele, ruiu, caiu. Ele teve que adaptar esse projeto ao sistema, algo que ele absolutamente não concordava no início do filme. O avô sumiu. Eu concordo. Eu concordo que o avô sumiu. Né? Eu concordo que o avô sumiu. Mas agora que ele tem uma casa fixa e que as crianças vão pra escola, esse avô não vai conseguir tirar os filhos dele de maneira nenhuma, de maneira legal. Porque ele cedeu ao sistema. Então, a consequência desse personagem é que ele teve que abrir mão do orgulho dele, da visão dele de mundo, porque era melhor para as crianças. Essa é a mudança do personagem. Esse é o dever da paternidade que o personagem tá mostrando ali. Eu acho que, assim, a gente... Obviamente que não tá na posição de pais. Nossa relação com os nossos pais são ainda do outro lado da moeda, né? Nós somos filhos, a gente tá na posição das crianças ali em julgar esse personagem, né? Esse papel. E é isso que a gente tá fazendo aqui o tempo todo. A gente tá julgando esse papel. Mas ninguém tá se colocando no lugar do cara, né? Tem atitudes ali, como eu falei lá no início, tem atitudes ali, do ponto de vista da educação que ele dá pra essas crianças, que eu acho louvável. Você falou ali que o filme suaviza boa parte das cenas. Cara, eu não acho. Eu acho que ele contar pras crianças que a mãe morreu, eu acho aquilo de um peso grosseiro. Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência como essa. Eu já. Ter que passar a avisar alguém que a mãe, na verdade o filho morreu. É devastador. Então, assim... A cena da Lolita é pesada também. A cena da Lolita é bonita. pesada. Eu acho que esse filme, ele dá peso, sim. É óbvio que ele é uma ficção,
né? A vida real seria completamente diferente. Mas a gente tá. Eu sinto que acho que vocês estão cobrando uma veracidade, uma dramatização desse filme que não é nem a proposta dele ser, gente. Meu julgamento, né? Acho que vocês estão colocando uma régua que não encaixa nessa escala, entendeu? Eu acho que assim, o filme terminar com o julgamento, com as crianças depostas e colocadas loucura. Né, dada pro velho, cara, assim, a total desesperança pra tudo. Porque assim, você significa que o sistema é invencível. E assim, claramente não é essa a mensagem que o Matt Ross quer dar pro filme, né? E assim, o Daniel falou uma parada que eu acho muito importante, e pra mim é parte da outra dificuldade. Eu falo que eu tô nesse processo de tentar entender meus pais um pouco. Cara, colocar seus medos nos seus filhos. Como não fazer isso? Como não colocar... E o medo, o grande medo dele, né, porque ele tinha um medo daquela sociedade, né, há indícios de que ele, né, antigamente já tentou de outras formas mudar aquilo, ele tem algumas coisas políticas espalhadas pelo filme, ele usa uma camisa de um candidato a presidente, então assim... Camisa que era do Viggo, inclusive. Que era do Viggo, que ele apoia esse candidato, né, o Johnson. Então, eu acho que o filme, ele constrói que ele é uma pessoa que tem muitos medos, né? Ele tem muitos medos daquela sociedade. Eles criam aquela utopia ali, ele tem muito medo que aquela utopia se desfaça, né? Que aquela utopia deixe de existir. E ele transfere isso pros filhos, cara, o tempo todo. Ele transfere isso, e é isso que nossos pais fazem com a gente. E se a gente tiver filhos, certamente vai ser isso que a gente vai colocar pra frente também, né? E assim... Colocar isso num tribunal do júri é muito difícil, cara. É muito delicado. Não, eu estou falando sobre o que o filme está construindo nesse roteiro. Quando apresenta o personagem do velho e o personagem do velho coloca em palavras o que ele vai fazer, que é, olha, essas crianças aí, eu vou cuidar delas agora. Quando o Ben aceita isso, e isso não vem... Sabe, o roteiro, ele fez assim, ó, com você. Ele te mostrou um problema e falou, opa... Tchau, problema. Mas eu acho que você tá enxergando a consequência como a perda dos filhos e não a perda do sonho, entendeu? Eu acho que a perda do sonho aconteceu, a consequência aconteceu. Mas Daniel, a perda do sonho aconteceu, do orgulho aconteceu porque uma questão legal, judicial, acabou, né? Sim, porque ele é o sistema, o avô é o sistema. Então nada mais natural que seja dessa forma, cara. Eu concordo, mas a gente não pode nem dizer necessariamente que houve de fato um profundo amadurecimento, né? Houve, na verdade, uma consequência prática no mundo que nós vivemos. Só que assim, o ponto pra mim nem é esse necessariamente. Eu acho que eu entendo o que o Fábio tá colocando, porque assim, eu gosto do filme, gostei do filme. Mas olha como o Caio começou falando dele lá atrás. Primeira vez que eu vi, eu saí cheio de certezas. E é exatamente esse um grande problema. Você só problematiza esse filme quando você assiste mais vezes, quando você é um pouco mais velho. Porque, tipo assim, esse é um problema inerente desse filme. Mas é um problema meu, não do filme. Não é, cara. Esse é um problema inerente de filmes como esse, que pega temas muito sérios e tratam de uma maneira muito suave, muito gostosa de acompanhar. Cara, a gente vai debater isso em todo filme que for assim. Todo filme que não pega um tema muito sério e tenta fazer, como a gente falou, um ensaio sobre essa questão de forma mais profunda, a gente vai ter essa questão. Porque assim, bem ou mal, a gente tá falando, morreu o sonho de um cara que sacrificou tudo por esse sonho, por esse orgulho, e o que ele pagou foi perder o sonho. Tipo assim, no final, o final, na verdade, é gostoso pra caramba de assistir. Queria estar lá. Mas eu acho curioso você colocar que o filme coloca tudo de maneira suave. Cara, dá uma olhada nos comentários desse filme em qualquer lugar. Do Letterboxd. Eu acho ele mega suave. Letterboxd é um que a galera, né, tenta dar uma de cinéfilo. Dá uma olhada no IMDb dos comentários nesse filme. A galera acha isso uma atrocidade, Rodrigo. Nossa. As pessoas levam como filme conforto. Pequena Miss Sunshine da vida. Caraca, eu acho isso muito surreal, porque, assim, do que eu vi de análise, de críticas desse filme, comentários desse filme, essa não parece a realidade não, gente. Caraca, eu acho ele um mega filme conforto. Ele não é nem denso. Não é denso, aí eu já acho que tu tá ignorando 2 horas de papo que a gente teve aqui. O assunto é denso. Essa é a diferença. O assunto que ele propõe é denso. Mas o filme não é denso. É porque ele não dá resposta, ele quer criar perguntas. Né? E o Matt Ross, ele fala isso, ele fala, eu escrevi um filme. Mas esse assunto já vem com as perguntas prontas já, é fácil também. A gente não tem que fazer um duelo sobre o que é ou não é. Eu acho que o ponto não é esse. Mas esse filme é um filme idealizado, digamos assim. É um filme que as pessoas idealizam como uma ideia maravilhosa, sabe? Uma coisa, caraca, porra, olha que pai maravilhoso. Muita gente
olha esse filme dessa forma. Muita gente projeta o Capitão Fantástico aqui, né? Como um personagem incrível, como uma pessoa boa, como uma pessoa cheia de motivações maravilhosas, sabe? De ideologias maravilhosas. Eu, sinceramente, não tenho a mesma visão de vocês desse final. Não tenho mesmo, assim, porque... Ele não é feliz? Pra quem é feliz esse final? A questão é essa. E, assim, a questão não é se o final é feliz ou não. Eu acho que vocês estão colocando sempre é o fato desse personagem ter... vocês estão traçando esse personagem como se ele fosse um personagem que no final alcançou plena felicidade, ou que não teve consequências. Não acho que seja de fato. Acho que o filme termina num tom leve, de fato, porque o filme todo tem essa proposta. Ele não vai pegar o suicídio da mãe e ele vai esgoelar isso na tua cara. Ele não vai fazer isso. Em momento nenhum ele fez, então eu não acho justo você esperar isso do final também. Não vai acontecer. Entende? Então não acho plausível a gente esperar isso do final. Isso não vai acontecer. Não aconteceu o filme inteiro. Agora, eu acho que o filme pelo menos é digno, é honesto com a trajetória. Esse cara passou por um arco, ele passou por uma questão, ele teve consequências. Não, eu concordo. Gente. O fato dele ter que ceder do ponto de vista ideológico, as crianças irem para uma escola, por exemplo, para nós pode parecer muito razoável, porque nós estamos do outro lado, nós estamos na sociedade, nós fomos inteiramente socializados. Agora, para esse indivíduo que não foi, aquilo é um ato de mudança. Então, assim, a gente está usando a nossa lupa nesse personagem, e faz parte, é exatamente isso. Mas, cara, acho que a gente está, de novo, usando uma régua para esse filme que não é a proposta dele, sabe? Sinceramente, não é. Não é todo mundo que acha esse filme, né, que vê como ruim a educação dele. Mas existe uma boa parte da galera conservadora que vê esse cara como uma atrocidade. Porque ele é comunista. Porque se ele não fosse... Essa galera vai ver ele como comunista. Exatamente. Elas entendem a crítica, mas não entendem que é uma crítica. Então, mas se, por exemplo, se ele fosse um cara que saiu com a Bíblia no braço, mas foi viver no monte com os filhos, eles iam adorar o cara como exemplar, como algo exemplar. Adorar. Sim. Tipo, então, mas o ponto é exatamente o que a gente tá tentando colocar. Talvez a pessoa tenha saído revoltada porque não gosta da ideologia que viu ali naquele personagem. Aí é outra história. Você, quando termina de ver o personagem do Ben, eu gosto do final, eu me sinto confortável ali. É um momento de silêncio delicioso. Ele tá tranquilo, em paz ali, sabe? Esperando os filhos saírem pra escola. Não parece um cara que tá carregando o peso de ter perdido o projeto que ele construiu ao longo da vida dele, tá ligado? Não é que eu acho que é um problema o filme. Não, ele é gostoso de assistir. Eu gostei de ver pela segunda vez. Agora, em parte eu concordo com o que o Fábio tá colocando, que o filme, ele se propõe a um assunto tão denso e tão sério, e tudo bem, proposta dele de levar com essa leveza até o final. Mas aí temos um pai que idealizou uma parada cruel, brutal, meio bizarra, sabe? Que não há qualquer tipo de peso que não seja perder o projeto dele, sabe? Tipo, beleza, tudo bem. O filme se propõe a isso, ok? É um filme conforto, né? A gente enxerga a ideia dessa educação dele por ser tão bizarra por a gente ter normalizado a nossa maneira de educação, cara. Porque, sinceramente, julgo dizer aqui, tem certas passagens ali que são muito mais úteis e eficientes do que um sistema educacional que é o nosso, sabe? Mas eu concordo, é que assim, você não pode negar que tem uma parte ali absolutamente irresponsável e cruel e que ele tem consciência disso, né, cara? Aí que a gente pode... acho que a gente teria mais tempo aqui até pra discutir isso, mas acho que a gente não vai ter esse tempo. Porque eu não acho que seja simplesmente o olhar da crueldade e a via cruel pela via cruel. Não é. De fato, não é. Ele pondera em determinados momentos do filme que é justamente fruto de uma socialização. O que você acha cruel é o que a nossa sociedade acha. Isso é criminoso. Não, e nem sempre é. Pra gente é criminoso, Fábio. Você dizer que seu filho tem que acreditar em Deus e seguir uma linha ortodoxa do catolicismo também pode ser criminoso. Dependendo da visão que você... Por isso que eu falo que dependendo de como você vê esse filme, ele pode ser conforto ou não. Porque é isso que ele quer mostrar. Não, mas claro. Porque na nossa sociedade existem coisas tão bizarras quanto... E a gente não tá falando aqui que as pessoas têm que ser presas, não tem que ser... Sabe? Esse é o ponto. Por exemplo, o que acontece dentro da igreja não é um crime. O cara foi lá, dentro da igreja, né, pra fazer um discurso. É moralmente aceitável ele interromper o padre? Talvez não. Socialmente isso não tá estabelecido. É contra o padrão. Mas não é crime. Entende? Então acho que a gente tá olhando sempre por uma via de culpabilização social. Ele não tá dentro da norma social. Isso eu concordo. Ele precisa ceder em determinado momento para estar de acordo com as vias legais para não perder os filhos. E isso é um problema. Porque veja bem, do ponto de vista
moral, pra ele aquilo é um sacrilégio, pra ele aquilo é uma perda. Não, eu concordo que é uma perda, Que eu acho que vocês estão aplicando uma questão legal e moral também num viés único. Estou. Mas além disso, eu tô colocando uma questão do roteiro, assim, sabe? Tipo, que apresenta esse antagonismo da sociedade, que, olha, a consequência vem e a consequência, ela é puramente interna, ela não e ela nem muito profunda, sabe? A sensação que eu tenho é que, tipo assim, o argumento do filme, o que ele se propõe, o personagem, as ideias são maravilhosas. E eu acho que quando o Daniel defende os pontos dele e o Caio também, estão defendendo, na verdade, o que é maravilhoso no filme. O que eu acho que a gente está debatendo aqui é como isso foi desenvolvido, é a narrativa. É quando você propõe algumas coisas e você abre mão disso por uma suavização, por um conforto. As ideias são maravilhosas e a ambiguidade sempre. Né? Ele tá sentado na mesa no final em silêncio, tranquilo e em paz, por quê? Porque ele de fato amadureceu e entendeu que o equilíbrio é saudável, é importante, ou porque assim, ele tirou o peso de ter que ter sucesso com aquela missão louca com os filhos, ou não interessa, a ambiguidade faz parte, é maravilhoso. A decisão dele, todas as ideias dele tem amor, tem ódio, tem revolta, tem crueldade, é isso. O ponto pra mim, aí defendendo o que o Fábio tá falando, há sugestões dentro dessa estrutura de roteiro que é abdicada pra uma suavização barata. Só que ele tem um confronto com a sociedade, não é isso? Ele tem um confronto com a sociedade. E qual é a resolução dele no final? Entender que há um equilíbrio. Ele não é esse o aprendizado dele, não foi esse o amadurecimento, então o peso não é tão grande perder o projeto. O peso, na verdade, foi quase a perda da filha, é algo que ele gerou. Não foi algo nem que a sociedade gerou, não foi nem um choque com a sociedade, ele gerou o peso. E tem seu peso, não tô nem dizendo que não tem peso. Tem seu peso. O que eu estou colocando é o confronto com a sociedade, que é sim um antagonista. É o antagonista pro bem e pro mal, que está sendo construído. Não há peso. Não há peso. É o quê? O máximo de peso é a discussão do vinho com a irmã? Mas sabe o que eu acho que a gente está discordando aqui? Eu concordo que não tem esse peso todo. Porque, na verdade... ele não te aprofunda de fato como aquele pai ficou depois, como é que ele vai agir depois, né? Ele não tem esse desfecho, de fato. Né? Eu acho que isso que está incomodando, a meu ver, é isso que está incomodando vocês. Pra mim não é isso. Pra mim o problema é que ele constrói a sociedade como um antagonista que vai prejudicar ele e essa sociedade não faz nada. Ou que vai amadurecê-lo na marra e aí, na verdade, é resolvido com as crianças dentro do ônibus escondidas e eles indo tirar o corpo da mãe do túmulo e fazer aquela cena linda que eles estão cantando no topo do penhasco e acabou. Tipo assim, e é isso pra mim que é o grande problema do filme. Mas então, eu acho que isso é uma não conclusão. Ele só ultrapassou aquela etapa que ele tava ali, e a partir dali é uma nova história, são novos problemas, novos conflitos, novas questões. Eu concordo com isso, mas a minha crítica é só ao roteiro, sabe? Tipo, é esse roteiro que chega e apresenta um personagem, constrói esse personagem pra gente como um problema pra esse protagonista e some com esse personagem. Eu não vejo um tanto problema porque ele conseguiu cumprir todas as etapas que o velho agora não tem como mais ter tanta força pra tirar os filhos dele, por exemplo. As crianças estão na escola, ele cedeu exatamente o que o velho queria. Então não faz sentido mais. Tem uma passagem de tempo, né? Que a gente não vê o que aconteceu, sabe? Tipo, o velho some e tá tudo resolvido. Mas olha só, tudo resolvido como um passe de mágica. Fantástico. Independentemente disso, é inegável que o final é gostoso de assistir, é maneiro, e eu acho que é um final, ele é perfeito pro que ele se propõe, como a gente tá colocando aqui, como vocês estão colocando aqui, né? Eu acho que o silêncio dele nesse final, né, da família ali, é muito legal, como nem o fato do menino oferecer o cereal com leite, né, requer uma fala, né? É um silêncio da extrema intimidade ali, de uma harmonia alcançada ali naquela família, e de fato é lindo esse final, assim, é gostoso. Eu acho esse momento muito mais bonito pra mim e profundo do que, por exemplo, a dança ao redor a música, né? Ao redor do corpo da mãe sendo cremada. E o que eu acho... Eu acho mas eu acho maneiro uma parada. A votação foi contra na Natureza Selvagem também, né? Que é um filme particularmente que eu acho legal, que eu gosto bastante. Não tem como falar desse filme e não comentar na Natureza Selvagem, porque eles têm um plot meio semelhante, né? Em personagens que vão se afastar, que vão romper com essa sociedade. O que eu acho legal é que eles partem de premissas diferentes
eles têm caminhos absolutamente diferentes para ter a mesma resposta, né? Tipo, você pega o menino na natureza selvagem, ele vai romper com a sociedade por uma questão muito de ego, né? Ele tá rompendo com uma sociedade que ele mal conhece, né? Por uma inquietude, um questionamento e tal. O que eu acho legal é que você, durante todo o percurso desse menino nesse filme, desse adolescente, desse jovem, ele tá muito isolado, né? Principalmente o filme apresenta muito a fase que ele tá no Alasca, né? Então ele tá muito solitário, ele tá muito isolado. E o isolamento traz normalmente pra gente um entendimento, uma compreensão de uma jornada íntima, de uma jornada interna, né? Que a gente acaba falando muito sobre uma jornada mais espiritual, né? Enquanto que aqui é completamente diferente, né? Você tem um grupo que vai romper com essa sociedade e que, como mantém suas relações, um grupo é uma família, né? Você acaba vendo muito uma questão mais material da coisa, né? Uma jornada mais material, em que eles estão ali, de fato, executando coisas, resolvendo problemas, né? Plantando, caçando, trocando, conversando, lendo, né? Aprendendo. Então, parece que um tem uma jornada mais íntima, mais interior e mais espiritual, e aqui tem uma jornada mais materialista, mas não, obviamente, no sentido de consumismo, né, gente? Não confundam, né? Tem a ver mais com uma coisa mais prática, mais real, mais pragmática. Só que o resultado dessas duas jornadas é a mesma. A resposta é da mesma forma, né? Em que a vida, basicamente, ela tá ali por conta das relações, né? São as relações, né, que vão pautar e vão determinar, dar significado à sua vida. Tanto em Natureza Selvagem vai ser descoberto isso, como aqui também, né? Essas relações, aqui no caso do grupo, mas relações com a sociedade, com as outras pessoas, é o irmão mais velho que vai poder finalmente socializar com uma menina. Então é interessante que você tem, teoricamente, argumentos parecidos com trajetos completamente diferentes, mas que vão culminar num final de uma jornada muito semelhante, né? E posso dar uma viajada? Uma viajada leve, bem leve? Cara, eu ainda vejo um paralelo muito grande desse filme com religião. É engraçado como esses assuntos, né? Paternidade, Deus, né, eles sempre se aproximam, sempre que a gente fala total, tá intrínseco no filme. Mas eu acho muito foda porque o personagem do Ben, ele abomina o cristianismo, né? Mas ao mesmo tempo o filme vai aproximando ele ao próprio Deus cristão, sabe? E é muito engraçado isso, como ele naquela sociedade, ele é Deus. E existe algo, assim, sobre aquele espaço, né, fora da sociedade, que remete um pouco ao paraíso. A mãe das crianças, a esposa dele, cometeu necessariamente um pecado, digamos assim, cristão, que é o suicídio, que remove eles do paraíso. E em algum momento, o próprio personagem do Ben, ele tem um orgulho que parece alguma coisa divina, né? Que parece que ele tá se projetando sempre acima das outras pessoas. Ele é sempre superior, né? Não importa, em qualquer assunto que ele tá conversando com todo mundo, ele é sempre superior. Então, ele tá sempre numa posição acima, como se ele não fosse humano, né? Como se ele fosse algo divino. A cena das duas irmãs, e aqui pode ser muita loucura minha, mas uma apontar pra matar a outra, você me remete direto a Caim e Abel, sabe? Coisas assim. Ou mesmo a ideia do dia do Noam Chomsky, né? Que o Caio até citou que parece o Natal, né? O Caio citou aqui como Natal, né? Ou seja, mais um dia sagrado. Outro ponto, né, que ele tem os próprios ritos, né, o rito de passagem do filho, como se fossem cerimônias religiosas, e até a própria despedida para a esposa parece uma cerimônia religiosa, né? Por isso que eu até fico questionando tanto dessa racionalidade desse personagem, sabe? E porque para mim esse personagem é puro orgulho e emoção, sabe? Uma coisa muito, um pouco doentia em alguns aspectos, né? Passional pra caraca. A cena que eu mais gosto desse filme, ela passa de maneira muito rápida, é a cena em que o filho e ele estão no ônibus, ele acabou de fazer a barba e o filho acabou de raspar a cabeça. E ele olha pelo retrovisor e ele faz assim com a mão, né? Ele passa a mão na cabeça. E me remeteu muito à ideia de religião também, essa cena em específico, porque a mãe deles era budista. Então eu arremeti, o filho fez aqui um ato de aproximação com verdade, a mãe, né? Talvez ele não tivesse a mesma religião. E é muito bonito porque ele reconhece no pai o fato dele ter feito a barba da mesma maneira, né? Porque o pai passa a mão na cabeça e ele retorna passando a mão na barba, né? Dizendo, eu também sei que você fez isso por ela, sabe? Então eu acho que é uma cena que passa muito rápido, muito rápido. Mas eu acho que é aquela ideia que o filme repete, né, várias vezes, né? São ações, não palavras. E acho que esse filme fala muito nesse sentido.
ele mostra sempre uma açãozinha aqui, uma açãozinha ali que comunica muito. E como o personagem não é tão verborrágico gostosinho. assim... É gostosinho. Eu acho que nisso o filme realmente ele é muito competente em conseguir dar muita personalidade para cada um dos seus personagens, né? Cada um dos filhos tem sua personalidade. Se você passar o filme acompanhando, sabe, o mais novinho lá que usa as fantasias, que tá sempre com a máscara, um negócio assim, tal, você consegue ver muita coisa interessante só de acompanhá-lo ao longo do filme e ignorar todo mundo, né? Então cada personagem ali, talvez o revoltado seja o que acaba sendo mais unilateral, unidimensional, né? Pô, até não acho também, ele vai sei lá, eu acho que ele tem uma função, eu vejo a revolta dele ter um ápice ali e do nada ele já aceita que de fato não tem como ficar longe do pai, tudo bem, mas eu acho que isso é uma competência do roteiro, ele pega cada personagem, te dá momentos pra você entendê-lo com um pouco mais de profundidade, e aí tem uma grande sacada, que é você colocar os próprios personagens comentando obras literárias, que já traz, obviamente, na resposta, muito do que aquele personagem pensa, do que aquele personagem enxerga o mundo, né? Então é a cena da Lolita e tal. Então acho que isso é uma maneira de você desenvolver o personagem, desenvolver o cenário, desenvolver aquela mitologia de como eles estão aprendendo, o que eles estão aprendendo e como eles estão pensando, de uma forma muito interessante, que faz parte do filme, né? Faz parte dessa questão de eles lerem os grandes clássicos e tal, e ter liberdade pra opinar e pensar e tal. É muito legal. Mas vocês falam desse final, esse final agridoce. Agridoce não, esse final suave aí, que vocês estão comentando. Gostosinho, que vocês estão colocando, né? Mas é muito importante que ele retorna uma fala aqui que eu acho que, no meu entendimento, vai pra essa rusga que existe aí entre o modelo de vida dele e o modelo de vida que ele tá sendo submetido. É que a garotinha, ao se despedir do Bo, ela retorna uma frase que é: poder ao povo, abaixo ao sistema. Então, assim, o Bo tá aderindo de fato, né? Entrando numa sociedade, mas olha, lembra disso aqui, cara. Tu tá aí com eles, mas, no caso, poder ao povo, abaixo ao sistema. Então, ó, a semente tá aí ainda. Não esquece. Não se perde aí não, mano. Então, galera, para vocês que ouviram esse episódio até aqui, por favor, comente com a gente nas mídias sociais, no Twitter do Enquadrando, @Enquadrando_, comenta com a gente lá no Facebook do Enquadrando, que o Daniel vai responder você. Caralho, no Facebook do Enquadrando eu vou... Caraca, no Instagram do Enquadrando, comente com a gente no Instagram do Enquadrando em @Enquadrando_oficial. E você pode acompanhar o Enquadrando também aqui no Discord, apoiando o Enquadrando, porque o Enquadrando precisa de apoio também, beleza? Deixa eu aproveitar e deixar aqui o meu agradecimento pro Heitor Greco e pro Léo Pesco, que ajudaram pra gente pra caramba aí no Discord. Muito bom. Então, galera, um grande abraço. E bons filmes.